Olá, querido amigo, amiga, estamos reunidos para recapitular a lição da Escola Sabatina que estudamos nessa semana. E o tema foi Ensina-nos a orar, baseado no verso áureo, ou verso para memorizar da lição, que diz assim: Jesus estava orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou seus discípulos. Está em Lucas 11, verso 1. Será que hoje ainda temos a mesma necessidade desse discípulo que procurou Jesus? É claro que sim. Hoje, mais do que nunca, precisamos aprender a orar. Deus colocou, no entanto, um livro de orações, Salmos, no centro da Bíblia, não apenas para nos mostrar como o antigo povo de Deus orava, mas também para nos ensinar como podemos orar. Assim, nessa semana vamos refletir sobre o desespero expresso pelos salmistas em momentos de angústia. Em nosso estudo, examinaremos 4 cânticos do Saltério que são instrutivos para nos ensinar a orar em meio às nossas lutas diárias. É o Salmo 44, o 22, o 13 e também o 60. O Salmo 44, ele apresenta a honestidade e a franqueza dos salmistas em suas petições a Deus, que pode nos surpreender, até mesmo chocar. Na maioria das vezes, tendemos a evitar esse nível de ousadia ao nos dirigirmos ao Criador. Mas não foi assim com os filhos de Corá. Vejamos algumas das lições que podemos aprender com a ousadia na oração deles, registrada no Salmo 44. Primeiro, os filhos de Corá confiavam em Deus, você vai ver isso no verso 4 até o verso 8 do Salmo 44. Não importando que humilhações enfrentassem, pois se lembravam das obras que o Senhor realizara em favor deles. A queixa deles não era o tipo em que predominavam ressentimentos e recriminações contra Deus. Em vez disto, a oração deles era baseada na fé autêntica em seu poder e misericórdia. Eles afirmaram que o Senhor os havia abandonado à mercê dos seus inimigos. Sim, então lhe pergunto, podemos expressar o mesmo sentimento ao nosso Criador sem perder a fé? Bem, em terceiro, os filhos de Corá confirmaram que não haviam se esquecido do seu Deus. Vai aparecer no verso 17. Eles tinham sido fiéis e reconheceram que não podiam enganar o Senhor. Em quarto, o cântico termina com fortes clamores para que Deus haja em seu favor. Desperta, levanta-te, resgata-nos. Está lá do verso 23 a 26. Assim eles imploraram fortemente pelo livramento divino. O salmo termina sem uma resposta clara da parte do Senhor. O silêncio dele é um lembrete de que muitas vezes, nesta vida transitória, nem sempre obteremos do céu a resposta que desejamos. Mas não devemos permitir que o desânimo nos domine ou nos faça naufragar na fé. O Salmo 22, queridos, esse salmo foi composto dentro da mesma linha de pensamento do Salmo 44. Embora devamos observar que o Salmo 22 é uma petição pessoal, o rei Davi é o autor desse salmo. Pelos estudos acerca do contexto histórico do salmo, podemos concluir que ele provavelmente foi escrito quando Davi era perseguido por Saul ou durante os sofrimentos decorrentes da rebelião do seu filho Absalão. Seja qual for a origem histórica exata desse cântico, não há dúvida de que ele é messiânico. O Novo Testamento, queridos, o cita várias vezes no contexto do sofrimento que Jesus experimentou durante o seu julgamento, tortura e crucifixão. O texto Deus meu, por que me desamparastes? É uma citação direta do Salmo 22, verso 1. O Salmo 22,7 é aplicado a Jesus na cruz
e aos seus escarnecedores, lá em Mateus 27, 39 e 40. O Salmo 22, 16, transpassaram-me as mãos e os pés, é uma alusão direta a Jesus sendo pregado na cruz, embora esse verso específico não seja citado pelos evangelhos. O Salmo 22, 12 a 15 também pode ser aplicado sem qualquer hesitação à experiência de Jesus. O Salmo 22, 17 descreve a condição do nosso Salvador na cruz. Posso contar todos os meus ossos, os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. No contexto do estudo da lição dessa semana, é um pensamento reconfortante saber que esse mesmo Criador, quando esteve em nossa condição humana, enfrentou um grau de sofrimento que excede em muito qualquer angústia ou provação que enfrentamos em nossa vida. Sem dúvida, nosso Senhor relembrou esse salmo naquela sexta-feira de sua morte e orou usando as palavras desse poema com lágrimas nos olhos. Em meio às nossas dores, queridos, também podemos nos apropriar dessas palavras e usá-las em nossas orações. Como é inspirador saber que o próprio Jesus pranteou em meio ao seu sofrimento e expressou a sua angústia ao Pai Celestial. Não há pecado em expressar tamanha honestidade. Jesus chegou a pedir no Getsêmani: meu Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Esse fato nos lembra de que expressar de maneira genuína, por meio da oração, nossos sentimentos e fraquezas nunca é uma ofensa aos ouvidos de Deus. Depois que Jesus derramou os sentimentos de seu coração ao Pai, concluiu a sua oração com perfeita submissão à vontade divina. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Está lá em Mateus 26, verso 39. O Salmo 22 expressa a mesma perfeita confiança e submissão à vontade do Pai. Esse salmo termina, como muitos outros, com palavras de livramento, louvor e uma celebração das misericórdias do Senhor. Assim, o salmo abrange emoções que vão do abismo da dor e do sofrimento ao ápice da alegria e das bênçãos de Deus. Da mesma forma, nossas orações devem inspirar essas alturas gloriosas. O Salmo 13 também é abordado na lição. Os escritores do Saltério costumavam fazer duas perguntas para expressar o desespero em meio ao sofrimento e às provações. Uma pergunta é por quê? Em hebraico, lamar. Ela era usada quando o interlocutor desejava compreender as ações de Deus em meio a circunstâncias difíceis. Quando parecia que o Senhor não estava fazendo nada para salvar, eles normalmente questionavam e perguntavam o porquê. Quando parecia que Deus havia abandonado o sofredor, também a pergunta aparece. Ou quando parecia que o Senhor o havia rejeitado. Em essência, essa pergunta era empregada na tentativa de entender o motivo da ação ou falta da ação de Deus. A segunda pergunta que os salmistas usavam é até quando? Possui intenção totalmente diferente de porquê. Ao perguntar até quando, o salmista não estava contestando as ações de Deus em meio ao sofrimento. Em vez disto, reconhecia que Ele está sempre no controle. Além disso, não estava pedindo ao Senhor vingança contra a fonte da dor e da tristeza. Com essa expressão interrogativa, o salmista expressava simplesmente o desejo de saber quanto tempo mais Deus exigiria que eles esperassem. Além disto, com o questionamento até quando, ele pedia que o Senhor agisse. Essa pergunta também incorpora o sentimento de exaustão espiritual que enfrentamos diante do nosso sofrimento contínuo e o desejo de que ele acabe.
Nós também, junto com o salmista, podemos perguntar ao Senhor em nossas orações: até quando? Da mesma forma, podemos pedir a sua intervenção e misericórdia. Essa súplica, queridos, pode ser chamada de queixa de fé. Depois de sua dolorosa reclamação, Davi passou à petição. Essa transição exemplifica o princípio importante que deve estar presente em nossas próprias orações. Não devemos ficar estagnados ou afundar em nossos lamentos. Em vez disto, devemos avançar com fé, dizendo: olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos. Muitas vezes, o que realmente precisamos é ter a fé de que o Criador está conosco. Assim como o Salmo 22, esse cântico também termina com palavras de confiança. Mas essas palavras são mais do que uma simples declaração de fé. Durante as tribulações, o salmista expressou alegria e segurança. Seus problemas ainda persistiam, mas ele confiava que seriam resolvidos e contava com a providência de Deus para sustentá-lo. Essa confiança e fé serve como exemplo. Nós também devemos confiar em Deus e crer em seu poder e reivindicar as suas promessas. O salmista usou 3 verbos em sua estrofe final: confiar, alegrar-se e cantar. Como posso me alegrar quando estou em dificuldade? E como posso cantar? Posso fazer isto quando confio no amor de Deus pelo bem que Ele já tem feito a cada um de nós. O Salmo 60, queridos, apresenta o contexto histórico em que o cântico foi escrito. Quando Davi lutou contra sírios e quando Joabe, regressando, derrotou 12.000 edomitas no Vale do Sal. Geralmente, os escritores do Saltério não apresentavam esse tipo de informação. No entanto, tal inclusão nos fornece material útil para entender as origens desse cântico. O Salmo 60 está relacionado com os eventos mencionados em 2 Samuel 8, de 1 a 14. Naquela época, Davi havia sido constituído rei de todo Israel e determinado Jerusalém como a capital do seu reino. Por meio do profeta Natã, Deus tinha estabelecido sua aliança com o novo rei. Davi estava pronto para receber o cumprimento das promessas que o Senhor tinha feito a Abraão, de que seus descendentes herdariam a terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Gênesis 15, 18. Após as primeiras vitórias de Davi como rei de Israel contra os filisteus e contra Moabe, ele enfrentou a ameaça militar dos amorreus, os sírios. Davi lutou contra Hadadezer, rei de Zobar, conflito do qual saiu vitorioso, depois de matar 18.000 sírios no Vale do Sal. Além disso, Davi colocou destacamentos do seu exército em todo o território de Edom, e assim sujeitou todos os edomitas. O Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Os salmos, queridos, não são meras reflexões filosóficas de seres humanos acerca de uma divindade distante. Esses cânticos têm origem em problemas reais enfrentados na vida cotidiana. Davi escreveu o Salmo 60 naqueles momentos terríveis em que Israel lutava contra os inimigos poderosos. Apesar da terrível oposição, Davi expressou fé. Contudo, levantastes uma bandeira para os que te temem, um ponto de abrigo em meio ao ataque, diz o verso 4. O poema do Salmo 60 nos promete que Deus estará ou está com o seu povo. Por isso, Davi pediu a presença de Deus nas horas mais difíceis. E desta forma, o Salmo termina não com um espírito pessimista, remoendo acerca do caminho escuro que temos pela frente, mas com forte confiança em Deus para triunfar. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. O Salmo 60, o verso 12.
quando confrontados com desafios e oposição, aparentemente esmagadores ou esmagadoras, a melhor maneira de enfrentar é nos ajoelhando e depois levantarmos cheios de confiança em Deus para nos capacitar a fazer grandes obras para Ele. Como podemos aplicar a lição dessa semana? Bem, o estudo desses 4 cânticos, o Salmo 44, 22, 13 e o 60, nos ensina como orar em tempos de tribulação. Aprendemos a necessidade de expressar com toda sinceridade nossos problemas, falhas e desânimo ao Senhor em nossa oração. Com segurança, podemos levar nossas queixas e tristezas ao Criador, agindo com fé e confiando que nossas orações serão ouvidas. Portanto, convide na sua classe membros, peça que compartilhem com o restante do grupo as novas percepções que esta lição lhe trouxe sobre a oração. Se possível, escolha entre os alunos da classe uma experiência de oração que fortaleceu a sua fé e deu novas forças para prosseguir. Lembre-se, longe de ser apenas uma coleção de belos poemas, o saltério é um convite para fazer a vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe.